Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula prática. A gente já deu a introdução ao curso do módulo 1, que é o módulo onde a gente vai focar no alfabeto e na alfabetização do hebraico, tá? Então, essa primeira aula, a gente vai aprender o Aleph Beit, que é basicamente o alfabeto o alfabeto hebraico, tá? Antes disso, a gente vai eu vou tentar falar um pouco sobre a língua hebraica, algumas curiosidades, alguns fatos. Primeiro que a língua hebraica é uma língua super antiga, a gente tem uma língua que de mais de 3.300 anos, uma língua que foi escrita, o Tanar, que é, na verdade, a Bíblia. Alguns livros da Bíblia não foram escritos em hebraico, como o livro de Daniel, o livro de Esdras, que são escritos numa língua aramaico, que é uma junção de hebraico aí, uma vertente, vamos falar assim, mas não é a língua hebraica. Que inclusive, pessoal, começou a chamar, ela chama em hebraico Ivrit. Hebraico em hebraico é Ivrit, tá? O Ivrit não está escrito nenhuma vez no Tanar, essa palavra, essa língua no caso, tá? E sim tem uma vez no Tanar escrito Yudit, no livro de Reis está escrito a língua Yudit. Yudit que vem da palavra Yudá, que é Judá. Quer dizer, tem duas explicações para isso. A primeira é que, ou que a gente está falando, que lá está falando de a língua no geral do povo de Israel era chamada de Yudit, quer dizer, nem se conhecia ela como Ivrit, e sim como Yudit, ou ela era esse Yudit que está escrito lá era um dialeto específico da tribo. É sabido que, da tribo de Judá no caso, é sabido que as tribos, elas próprias já falavam um pouco diferente uma da outra, até o ponto de uma tribo às vezes não conseguir entender a outra, mesmo que seja a mesma língua. O hebraico ele teve forma de pronúncia um pouco diferente, até mesmo na época das tribos já. E o Ivrit, no caso, essa palavra Ivrit veio ser conhecida só depois do Segundo Templo. Essa palavra vem, na verdade, da palavra Ever. Ever, que é o nome de um dos patriarcas, vamos falar assim. Não é um patriarca, na verdade, ele é das gerações até chegarem a Abraão. Quando a gente vai ver lá no Tanar, tem vários nomes que desde de Noé veio Shem, que é um dos filhos de Noé, teve o neto. Não, o tataraneto dele era Ever. Então, Ever é conhecido. Tem os Midrashim que falam que ele era profeta, e um dos Midrashim também falam que ele participou da construção da Torre de Babel, que foi aonde aconteceu toda a mistura das línguas, e a língua dele não se perdeu. Quer dizer, ele continuou falando a língua dele, e essa língua qual é o Ivrit? A língua de Ever, tá? Que é a língua que era falado antes da história da Torre de Babel, que é a língua, vamos falar assim, que é de acordo com a nossa cultura, a nossa tradição judaica, é a língua que foi o mundo, a primeira língua falada no mundo, a língua que Deus construiu o mundo, vamos falar assim também, que Deus construiu o mundo com a fala. Então é uma língua muito do chá, é uma língua muito sagrada, com muita história, com muita profundidade. A gente, aqui nesse curso, a gente vai aprender a língua hebraica moderna, tá? Que é como ela é utilizada no dia a dia. O foco aqui é ensinar para vocês, na prática, hoje em dia, como falar hebraico, chegar aqui em Israel numa viagem, poder lidar com o hebraico, mas com certeza uma pessoa que sabe o hebraico moderno, ela com certeza vai conseguir ter noções também de hebraico tradicional, o hebraico da Bíblia, tá? Então, essas foram algumas coisas sobre o hebraico antes de entrar. A gente vai agora passar pelas letras. As letras do hebraico sempre foram as mesmas letras. A gente vai passar agora. A gente também vai passar não pela forma cursiva por enquanto, tá, pessoal? A gente vai focar agora na forma quadrática, a forma que a gente vai encontrar nos livros, de forma, posso falar assim também. Por quê? Porque a gente vai aprender a ler. Então, a gente primeiro vamos aprender essa forma. No geral, existem três formas que a gente pode estar encontrando de como escrever as letras no hebraico. A forma como está escrito nos livros sagrados, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Essa forma, como está escrito aqui, ó, esse Aleph Beit aqui, que é a forma que se escreve própria, tipo, no dia a dia, quadrática, né? Nos livros você vai ver dessa forma. E a forma cursiva, tá? Então a gente vai focar, vou mostrar para vocês a forma como está escrito nos livros sagrados,
que na verdade não é realmente dessa forma. Talvez eu vou colocar no grupo uma foto como que é realmente na Torá, nos livros sagrados, como é escrito mesmo, mas e a forma como é nos livros e como a gente vai aprender a escrever e ler, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar já com a primeira letra, vamos lá. Aleph. Essa é a primeira letra do alfabeto, com o próprio nome do alfabeto, como a gente fala em português a gente fala alfabeto, que vem do grego, né? Alfa, que é a primeira letra, beta, segunda. Aleph, beit em hebraico, tá? Aleph é a primeira letra, beta, segunda. Calma que tá um pouco... Deixa eu aqui colocar um pouco mais pro lado. Isso. Perfeito. Vamos lá, então. Aleph, tá? Aleph, no hebraico, pessoal, a gente tem a letra e a própria letra, ela significa o número também, um valor numérico dessa letra, tá? Que, por exemplo, se eu quiser escrever uma lista de coisas, eu posso colocar Aleph, a primeira coisa, Beit, a segunda coisa, Gimel, a terceira coisa. Tipo, não é como no português ABC, e sim 1, 2, 3 também, tá? Aleph, a primeira letra, ela é uma letra neutra. O que significa isso? Todas as letras, são 22 letras no alfabeto hebraico, todas essas letras, elas são consoantes, quer dizer, elas não têm um som próprio, vamos falar assim, elas são somente a consoante, no caso, é os sons mais, por exemplo, nun, tá, não o a, não o e, não o i, não o o, não o u, tá? Logo, essa letra aqui é uma letra neutra. Ela é de acordo com a vogal que você utilizar nela, tá? Ela é um som bem leve do fundo da garganta, tipo ha, ha, e nem se escuta, na verdade. Na verdade, no hebraico falado do dia a dia, essa letra ela não se escuta, ela é mais na escrita, você vai ver, mas você não fala som algum, somente a vogal em si. Por exemplo, se tivesse o Aleph com uma vogal específica, que a gente vai aprender tudo isso, tá? A gente vai falar ou I, ou O, tá? Ou U, ou A. Então, a primeira letra do alfabeto, Aleph, ela é o valor numérico 1, tá? Qualquer dúvida que tiverem, eu vou estar. A gente vai ter perguntas e respostas lá no grupo do nosso Telegram. Se não está no grupo, o link vai estar embaixo desse vídeo, tá? Então, a gente vai passar para a próxima letra, a letra Beit. Letra Beit, tá aí, ó. Deixa eu voltar antes da letra Aleph, só para explicar mais uma coisinha. A escrita dela, né? Estão vendo aqui a primeira ali? A primeira letra do lado de cá, tá? Da esquerda. Ela é uma demonstração dessa letra de uma forma mais editorial, vamos falar assim, mais você pode encontrar em livros assim e não se escreve assim na prática, tá, pessoal? Porque é muito difícil você fazer esses desenhos subindo e descendo, aquelas pontinhas, etc. A segunda letra da direita é a letra que se escreve e a letra que a gente vai treinar a escrever, tá? E ambas estão corretas, só que a outra é mais desenhada. Eu vou mostrar para vocês depois no grupo também uma foto de como é escrito na Torá, que tem mais ainda detalhes, mais desenhos, tá? Mas essa letra ali, ela não é uma letra que se escreve ela na prática, então a gente não vai focar nela porque não tem necessidade nenhuma, tá? Então o Aleph a gente faz uma linha descendo, deixa eu pegar aqui, ó. A gente faz uma linha descendo, sobe uma perninha e desce outra perninha. Lá nos exercícios que eu vou passar para vocês, vão ver, vocês vão aprender a escrever ela, tá? Aqui a gente vai focar em conhecer somente, tá? Vamos lá então. Beit. Letra Beit, valor numérico 2, tá? Ela tem um som de B ou de V. B, V. Como eu vou saber? Normalmente tem um pontinho dentro da letra, tá? Então, quando ela tem o pontinho, ela é B. Quando ela não tem o pontinho, ela é V. Eu vou explicar isso em outro vídeo, que algumas letras do hebraico, elas têm variações pequenas, tá? No caso, essa aqui é uma dessas letras que ela quando tá em hebraico se fala gushá, é o beit do gushá, que ela tá com pontinho. Dagesh é esse pontinho que fala que elas são de B, não são mais para fora. E V é quando ela não tá, ela era Fá, ela não tá do gushá, e eu vou explicar isso em outra aula. Aqui a gente tá conhecendo, tá? Então é o beit ou veit, tá? Quando ela tem som de B, ela é beit, quando ela tem som de V,
ela é weit, ok? Mas é a mesma letra, tá? Vamos lá, próxima letra. Sobre a escrita. Eu vou mandar um exercício, vocês vão aprender a escrita no grupo, tá? Não tá no grupo, já falei. Link aqui embaixo. Vamos lá. Gimel. Gimel, valor numérico 3. Ela tem o som de G. G, tá? Não é som de J, não é G, som de G, tá? No hebraico moderno se fala G. Se eu colocasse um tracinho em cima dela, para, por exemplo, falar jeans, que não existe esse som em hebraico, a gente coloca um tracinho mostrando que ela está sendo um som fora do hebraico, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver agora. O som é G. Gimel, som de G, tá? No valor numérico 3. Ok. Dalet. Quarta letra, valor numérico 4. Som de D. D, tá? Dalet. Vamos lá. E outra coisa legal, pessoal, aqui em hebraico, a gente tem os nomes da letra também às vezes são palavras, tá? Não vou entrar em todas aqui. Por exemplo, Beit basicamente não é a palavra casa, em hebraico é Bait. Então, parece, ela mesmo, a palavra casa vem do mesmo chores da letra Beit, vamos falar assim. Gimel, falam que é Gamal também, que é o mesmo chores. Dalet, que é Delet, que é porta. Não que a palavra, não que a letra seja isso, tá? Tem muita gente, eu vi pessoal escrevendo, falando, Dalet é porta. Não. Dalet não é porta. Dalet é Dalet. Dalet é uma letra. Delet é porta. É uma palavra. É outra coisa, tá? Você pode falar, nas raízes tem aqui coisas que mostram que tem alguma ligação entre a letra Dalet e a porta, mas não é errado você falar Dalet é porta. Não. Ou então, tem gente que fala Beit é casa. Beit não é casa. Bait é casa. Beit, de novo, tem uma ligação entre essas duas coisas, tá? Essa letra e essa palavra. Mas não coloca isso como fosse... Isso é isso, entendeu? Não é assim que funciona. Então, Dalet número 4, D, tá? Rei. A gente tem de novo aqui agora outra palavra, outra letra, na verdade, que ela é neutra. Não se tem um som específico, mas ela é uma consoante glotal, que se chama, que ela é do fundo da garganta, bem levinha, tá? Tipo, ha, 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 ha. Esse ha, ha, ha é tipo house, por exemplo, no inglês. Só que até mesmo, vou falar, se você não faz esse bem levinho, esse do fundo da garganta, no hebraico moderno é super normal. Por exemplo, abait. Abait. Eu falei E eu vou te falar, se você fala habait, pode ser um pouco mais correto, verdade, mas no hebraico moderno, na rua, no dia a dia, você não vai escutar dessa forma, tá? E pessoa que escutar você falando assim, vai já saber que você não é nativo, que você não é... Então, se você quer falar como um nativo, como israelense, no dia a dia, hey é o som da vogal que você estiver utilizando ela, tá? Abait, tá? Abait, ok? Que significa a casa. Esse rei, ele também é um artigo. Sempre esse o ou a em hebraico, tá? Sempre tiver esse rei no começo de uma palavra, normalmente esse a, ele é o artigo definido. A ou o. A bait, a casa, tá? O valor numérico é 5. Então, como eu falei, ela é neutra, tá? No hebraico moderno. Letra Vav. A letra Vav, ela tem o valor numérico 6. E ela tem uma coisa diferente das outras letras, que ela também pode ser uma vogal, tá? Ela é utilizada como uma vogal várias vezes. Ela tem o som de V, normalmente, ou de O ou U. Se for no começo, no meio da palavra, não importa. Às vezes ela tem som de U e ou O. A gente vai estudar sobre isso. Isso vai variar nos pontinhos que mostram. A gente vai aprender sobre esses pontinhos também, que vai mostrar pra gente qual vogal utilizar. E às vezes o Vav ele vem como uma vogal, tá? Então, mas no geral, o som dele é de V, tá? A gente vai aprender. Mas, Ariel, como eu vou saber depois que eu não utilizar pontinhos? Gente, não fica preocupado agora com depois dos pontinhos. Vamos começar com os pontinhos. A gente vai aprender a ler. A gente vai ir passo a passo, tá?
A questão de sem os pontinhos é uma questão de tempo, uma questão de exercício, uma questão de conhecer bem o vocabulário e aí você se solta, tá? Por exemplo, você tem que escrever em português agora, você. No WhatsApp você escreve V e C, só as consoantes, cadê as vogais? Eu poderia, uma pessoa que não sabe português, tá entrando agora no mundo do português, vamos falar. Olha essa mensagem escrita VC lá no WhatsApp, ela poderia pensar que isso significa vaca, por exemplo. Então, vice. Por que ela acharia que seria você? Simplesmente a pessoa que sabe que ela já tem contato com a língua, ela se acostumou com aquilo e tipo assim, ela não tem nem pergunta. A mesma coisa com o hebraico. Com o tempo, você vai conhecer o vocabulário, conhecer as palavras, dentro de um conceito, de um contexto, você não vai pensar em outra palavra não ser essa, mesmo que você está vendo as consoantes ali, entendeu? Então, é uma língua que não é só visual, ela também tem a questão da memória aqui, que é você memorizar palavras. Então, isso é com o tempo, essa questão de trabalho, tá? O Vav eles são de V, ou O, ou U, tá? Em alguns casos. E o valor numérico dele é 6, tá? Zain. Zain também que é uma palavra no hebraico antigo, que significa espada, tá? Zain. É uma arma, vamos falar assim. O valor numérico dela é 7, som de Z. Zain, tá? Ok. Vamos lá. A gente vai escrever ela um pouco diferente do que tá aqui, tá? Até mesmo do lado direito. Vou mostrar para vocês depois. Vai estar nos exercícios um pouco diferente do que tá aqui. Não encontrei uma imagem muito parecida com a forma que ela é escrita na prática, mas é esse estilo de essa forma, só que um pouquinho diferente, tá? Het. A palavra het, como a própria palavra fala, o som vem de RR aqui, ó. Het, tá? O valor numérico dela é 8. Então, het, tá? Então, som de RR, tá? Valor numérico 8. Próxima letra. Letra Tet. No hebraico tem duas letras que tem esse mesmo som, que é o som de T. Então, essa consoante Tet e tem a Taf, que é a última letra que a gente vai ver. Então, essa é a Tet, tá? Tet, valor numérico 9. Tet. Letra Yud. Yud, ela é diferente de todas as letras porque ela é a menor das letras. É uma letrinha, como eu coloquei aqui as linhas, pra gente ver a linha do caderno, ela fica bem em cima entre as linhas, tá? É somente um pontinho bem pequenininho. O Yud tem som de I. A I não é uma vogal? Realmente, ela tem essa diferença também das outras letras, que o som dela é um som já mais... não, ela tem um som próprio, vamos falar assim. É I, tá? É um som mais conhecido como uma vogal no português. Tá? Então o valor numérico dela é 10. Yud. Algumas pessoas falando Yod ou alguma coisa do tipo. Não, pessoal. É Yud. Yud, tá? Yud. Letra Kaf. Letra Kaf, ela tem duas variações. Ela é uma letra já com algumas variações, tá? Primeira variação dela é que ela ou é Gushá, como a gente falou, ou ela era Fá. Gushá é quando ela tem o som de K. E quando ela não tá do Gushá, o som dela é Ra. Que é RR também, tá? Ra. Então, K do Gushá com um pontinho no meio, Ra sem o pontinho no meio. Eu espero que vocês escrevam isso já no caderno de vocês. Ra ou no Beit, no Veit a mesma coisa. Escrever duas letras, tá? Tem o Beit com um pontinho no meio, Veit sem um pontinho no meio, Kaf com pontinho e Raf sem o pontinho, tá? A mesma letra, só que com variações. E ela tem uma segunda variação que ela tem uma letra Sofit. Sofit significa finalizadora, letra final. Em hebraico, Sof é final, tá? Sofit é uma letra que finaliza. Quer dizer, ela no final, quando essa letra ela vem no final de uma palavra, ela tem um formato diferente, que é esse formato aqui de baixo, tá? Esse formato aqui, ó. Esse segundo de baixo, onde ele sai um pouco da linha da escrita, tá? A gente desce mais e não fecha o Kaf como se fosse um C, e sim continua descendo.
no treinamento vocês vão treinar no exercício somente as letras sofit, que eu quero que vocês estejam bem com isso e aprendam quais são também, tá? Então, Raf ele também é Kaf sofit, tá? Ou então ele é Raf sofit, no caso. Tá? Então, o Kaf, a gente dá um pulo também no valor numérico. A gente estava no 10, a gente não tem 11. O 11 seria Yud Aleph, tá? Em hebraico. 12, Yud Beit. 13, Yud Gimel. Yud Dalit. Yud, etc, tá? No Yud Rei é diferente, tá, pessoal? A gente não escreve no hebraico, isso eu vou escrever, talvez deixar isso bem claro também. Yud Rei é um nome, é uma das representações para o nome divino, tá? Então, não se escreve ele em vão ou então à toa, assim. E a gente, no hebraico, não se escreve, então, o número 15, Yud Rei, a gente escreve ele, a gente volta um número atrás, que é o 9, que é o Tet, e acrescenta um na frente, em vez do Rei, que é o 5, a gente acrescenta 6. Então, 9 mais 6 dá 15 também, então é Tet Vav, em vez de Yud Rei, tá? 15 é Tet Vav, 16, a mesma coisa, tá? 16 é Tet Zain. Tet Vav, 15, Tet Zain, e depois a gente continua a conta normal. Yud Het, Yud Tet e Kaf. Kaf é o número 20, tá? Então, o número 16 é a mesma coisa, também é uma das variações do nome divino, tá? Yud e Vav. Então, a gente não escreve dessa forma, a gente escreve Tet Vav, Tet Zain. Isso aqui é uma coisa muito importante, escrevam isso também, tá? Quando vocês estiverem escrevendo todos os números, Aleph, Beit, etc., Tet Vav, Tet Zain, depois continua Yud Het, Yud Tet e o Kaf, que é o número 20. Vamos para a próxima letra. Letra Lamed. A letra Lamed, que ela tem de novo, a gente pula, a gente vai agora de dezenas e dezenas, tá? Como fala 25, Kaf Ei, Kaf Vav, etc, tá? 30, Lamed. Lamed tem o mesmo, ele tem a palavra Lamed, ele é mesmo choras de estudo, estudar, estudante, que em hebraico é lamad, limud, lamdan, etc, tá? O som é de el. Não o som de U você vê, às vezes eu escrevo em transliterado, que inclusive é uma coisa que a gente vai parar de escrever com o decorrer do curso. Então sempre o som de L, não de U, tá? Que às vezes em português o L tem som de U. El, Lamed, tá? Inclusive também uma letra que sai um pouquinho da linha, aqui não coloquei as linhas do caderno, mas ela sai um pouquinho, não tem problema sair para cima, tá? Não tem nenhum problema. Vamos lá. Letra Mem. Mem, a gente pulou mais uma dezena, 40. Ela tem o som de M. Ela tem uma variação que ela tem a letra finalizadora, a letra sofit. Eu não falei para vocês uma coisa, mas em hebraico letras se escreve ot. Letra, ot. Aleph, esse som de O é um Vav. E Taf, que a gente vai aprender no final, tá? Então, Aleph, Vav, Taf, Ot. Otiot, plural de letras. Então, a gente tem Otiot, Sofiot, tá? Ot, Sofit é uma letra finalizadora. E aqui o Mem, ele tem o som de M. E ele também tem uma letra Sofit, também tem o mesmo som, tá? Que somente no final de uma palavra ela vai ser escrita como está escrito na segunda linha aqui, de uma forma um pouco diferente, ela fecha toda, né? Ela não fica aberta. A próxima letra é a letra Nun. Nun, número 50, tá? Valor numérico de 50. Som Nun. Nun. Esse som de N, tá? Por exemplo, no final, esse som sempre vai estar. E no final ela vai ter a letra Sofit, que é basicamente continuação da mesma letra, só que desce até o final da linha e não fecha. Nun Sofit, tá? Por exemplo, se eu falar uma palavra que termina com Nun Sofit, Ren. Ren, tá? Um exemplo aqui é Ren. Ren significa... se eu tomar uma palavra tá escrito no Tanã, essa palavra já, é uma palavra que significa beleza, esplêndido, uma coisa bem bonita assim,
e é inclusive um nome encontrado hoje em dia aqui em Israel, Ren, nome para mulher, tá? Ren, Nun, tá? Então, Nun, número 50. Letra Samer. A letra Samer, o valor numérico dela é 60. E ela tem o som de S. No hebraico a gente tem duas formas de falar S, que é o Samer, ou então, que a gente vai aprender daqui à frente, é o Sin. Tá? Samer ou Sin. Então, no caso aqui é o Samer S. Nenhuma variação, super simples. Letra super simples de escrever também. Essa letra você pode confundir ela com outras, mas ela tem umas diferenças que pode confundir ela às vezes com o mesmo sulfite, né? Aquele fechado todo, mas não. Ela tem lá em cima uma continuação bem breve. Na escrita vocês vão ver essa diferença também. Mas normalmente tem-se dificuldade com isso. Quando vai ler, você confundir o Samer com o Mem. Mas normalmente você vai conseguir identificar com o treino, tá? Ain. Próxima letra é a Ain. Letra também neutra. A gente já falou do Aleph, a gente falou do Rei. E essa aqui é a terceira letra neutra que a gente tá vendo, que é o Ain. Ain não tem nenhum som específico. No hebraico mais antigo, ou até mesmo você pode falar dessa forma, mas não muito forte, que é um som aqui mais no fundo da garganta de ain, tá? Ain. Mas não precisa falar dessa forma, pessoal. Eu até não aconselho muito falar dessa forma por não às vezes sair muito correto, ou então parecer muito estranho. Fala normal, a vogal que estiver embaixo, tá? No dia a dia, não precisa ficar forçando essa letra. Essa letra A, E, I, O, tá? Letra neutra. Valor numérico de 70, tá? 70. Letra P. Ela tem duas variações. Ela também tem o som de F ou P. P quando ela é Pei, quando ela é do Guxá. Fei é quando ela não tem o pontinho no meio. E ela é o som de F. Ou P ou F. E ela também tem a letra Sofit, que é quando ela se encontra no final de uma palavra, que é essa escrita ali, que basicamente ela continua de novo sem fechar até o final, descendo a linha do caderno, tá? O número dela é 80. Também é uma letra para se focar, que ela tem duas variações, tá? Vamos lá. 80, 90, agora é o tzadik. Tzadik, inclusive, também é uma palavra em hebraico que significa tzadik. Tzadik significa uma pessoa justa, um sábio, uma pessoa muito pura. Normalmente se refere esse nome para pessoas que têm um nível espiritual grande. Um tzadik, uma pessoa justa, uma grande alma, tá? Ela tem duas variações. A normal dela, tzadik, escrita daquela forma, e a segunda, que é a tzadik sofit, que, como vocês podem ver, tem uma regrinha aqui, já dá para poder falar, que as letras sofiot simplesmente têm a mesma base em cima, somente que elas não fecham embaixo e continuam descendo a linha, tá? Vocês podem perceber que é a mesma coisa em cima, e a gente desce a linha. A mesma coisa foi com o pei, a mesma coisa foi com o Mem, no caso ele não desce, ele só fecha e não fica aberto, tá? Vamos lá, tzadik. Próximo a gente vai pular agora para número 100. Como a gente está aí na mesma regra de dezenas, tá? Então a gente foi do número 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Número 100, letra Kuf, som de K, tá? Kuf, som de K. Então a gente aprendeu duas letras com o mesmo som. Kuf, K, Kaf, K. Tá? O Kaf também tem som de K. Kuf ou Kaf. No caso, o Kaf tem variações dele. O Kuf não tem nenhuma variação, somente o som de K. K, tá? K. Número 100. Ó, a gente pulou de novo, tá? Agora a gente vai em centenas. A gente estava de 10 em 10, agora a gente vai de 100 em 100. De Kuf, por quê? Porque a gente já consegue contar de 100 até 200. O número 200 é Reish. A letra Reish. Aqui tá um pouco difícil de entender ela, mas ela é grande, tá? Ela não é do tamanho do Yud, não. Ela é justamente todo o tamanho entre uma linha. E ela é bem simples de escrever, é somente fazer esse formato aí, tá? Uma curvinha assim. Reish. Diferente do Dalet, o Dalet ele continua ali atrás, tá? O Reish você só
faz essa curva, tá? Nem deixa nada continuar. Na escrita vocês vão ver também isso, os exercícios que eu vou enviar para vocês. Então, reis tem som de r. No hebraico moderno, muitos israelenses vão ver falando com som aqui no fundo da garganta de r, r. Eu não aconselho vocês fazerem esse som, porque não é normal do português, é difícil de fazer ele. Então, gente, faz r, r, para não ficar feio, para não parecer que vocês não são nativos. Tenta, máximo, facilitar a fala do hebraico para vocês, tá? R. Som de R normal, r, tá? Não de ra, que em português o R tem esse som de, por exemplo, rato. Não é isso, tá? É r aqui na língua, tá? A ponta da língua é r. Rosh. Escreve dessa forma, tá? Rosh, Rish, Rosh, tá? Que inclusive é o mesma raiz dessa letra que se chama Rish, Rosh. Tá? Então vamos para a próxima letra. Letra Shin. A gente passou para o número 300 agora, tá? Pulando mais um número. Letra Shin tem uma variação somente, que é o som de S ou de Sh. Ela é Sh quando ela é Shin e ela tem um pontinho no lado direito dela, na perninha direita lá. Tem três perninhas, tem um pontinho no lado direito aqui. No caso, ao contrário, tá, pessoal? Ela tinha um pontinho aqui desse lado. Aqui, né, no caso. Ela, nessa última perninha, se ela tiver um pontinho ali em cima, ela é shin, tá? Se ela tiver do outro lado do pontinho, elas são de S, sin. De novo, vocês vão ter que treinar para poder identificar isso. Nos exercícios vai ter essa opção também, tá? E eu quero que vocês escrevam já com os pontinhos em cima. Se alguém tiver alguma dificuldade, manda para mim lá no Telegram. Eu posso mandar para vocês as diferenças de um e do outro, tá? Então essa foi a letra Shin, o número dela é 300. Então vamos lá, agora o valor numérico da palavra, da letra Taf, que é nessa última consoante, nossa última letra do alfabeto, que é a Taf. Taf, eles vão ver em alguns lugares com pontinho e sem pontinho também. Só que não se utiliza a diferença disso na prática no hebraico moderno. No hebraico antigo se tinha diferença. Por exemplo, no Gimel também tem isso, no Dalet também tem esses pontinhos, mas não se utiliza. Só nas letras que eu falei para vocês que tem essas diferenças, tá? Nas que não falei, se você for ler um texto normal, vocês vão falar normal, da mesma forma, sem mudanças. Mas o Taf, por exemplo, ele teria um som com pontinho de tá, t, e sem pontinho de s, tá? Mas não utiliza, tá, pessoal? É Taf, é som de t, Taf. Última letra do alfabeto, o valor numérico dele é 400, tá? Já que agora a gente conheceu o alfabeto, eu passei ele de forma bem rápida, né? Eu queria que vocês pudessem voltar esse vídeo, qualquer dificuldade, voltar nas letras. Eu vou passar exercício no grupo. Pode mandar pergunta no grupo, pessoal. Vamos trocar ideia sobre esse assunto agora. E eu vou agora passar para vocês a lista de exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, que é muito importante não só escutar e ver, é importante, muito importante isso, mas tem que sentar, escrever, revisar, senão não vai entrar na cabeça de vocês e você não conseguir passar dessa primeira aula para a próxima aula, vai ficar sempre travando. Então, vamos fazer exercício, tá? Primeiro exercício, escrever um resumo de cada letra. Passa aqui nesse vídeo de novo. Aleph, que é o número, qual é o som, tem alguma variação, não tem variação, etc. Pode mandar pergunta no grupo sobre isso, ok? Isso é a primeira coisa. Aleph, Beit, Gimel, escrever que letra é essa, escrever ela em hebraico e o som, etc. Tudo que eu expliquei aqui. Segundo exercício, escrever cada letra 30 vezes. Para isso, eu vou estar mandando um PDF lá no grupo. Primeiro exercício, vocês vão entrar, vocês vão ter lá um PDF com todas as letras, ajudando vocês a escreverem, não de começar a escrever, qual o lado certo de começar a escrever, etc. Escreve Aleph 30 vezes, Beit 30 vezes, mínimo 30 vezes, tá? Você pode escrever mais se vocês quiserem. Depois, identificar as letras que você tem dificuldade. Fala, caramba, eu confundo essa letra com essa, porque parece um pouco escrita. E foca nelas, escreve elas mais vezes, uma do lado da outra, verifica as diferenças, treina o olhar, vê qual a diferença entre uma e a outra, e até fixar na mente de vocês. E escrever as letras sofit, que também vai estar nesse PDF que eu vou estar enviando para vocês. Escreve a parte quais são as letras. Por exemplo, escreve lá mem normal, embaixo escreve o mem sofit, depois escreve tzaddik, tzad sofit, etc. Escreve todas as letras sofiot e 30 vezes as letras sofiot também.
som delas, etc, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido aqui bastante conteúdo. Quero receber perguntas de vocês, quero ter conversas lá no nosso grupo sobre esse assunto agora, sobre alfabetização. E no geral é isso, tá, pessoal? A gente vai para a próxima aula assim que eu sentir que vocês já estiverem no grupo já envolvidos com o assunto. Eu vou soltar a próxima aula, que vai ser a aula sobre continuação aqui sobre o alfabeto, algumas coisas diferentes. A gente vai falar sobre, talvez falar sobre a questão dessas variações, etc. Tá? A gente pode entrar mais a fundo no assunto do alfabeto, tá? Então, eu vou deixar mais um desafio para vocês, que é escrever lá no grupo. Vou falar um desafio. Escreve no grupo 2020, ou então o ano que você está vendo esse vídeo, tenta escrever lá em hebraico. Esse ou então escreve no seu caderno, manda foto, pode ser também. Qual é, em hebraico, o ano que você está vendo esse vídeo, tá? Pode colocar, tipo, a data inteira. Hoje é dia 20 do mês 6 do ano tal, tá? Eu quero ver se vocês vão acertar. Aqui eu dei para vocês já algumas coisas. Como escreve 1000 em hebraico, tá? No caso, é bem simples. Eu quero ver se vocês se vão conseguir fazer isso, tá? Um desafio aqui para poder gerar lá no grupo, a gente poder ter discussões, tá? Então foi isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. E em breve vai estar saindo nossa próxima aula. Continue com a gente aqui no nosso curso. E qualquer dúvida, manda lá no nosso Telegram, curso Fundamentos do Hebraico. O link está aqui embaixo. E é isso, pessoal. Shalom. Um abraço para vocês.